Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui, né? Eu já estou anunciando bastante para o pessoal acompanhar, que é uma entrevista muito importante. Primeiramente, vamos dar uma boa tarde aí para a doutora Carolina Saca. Boa tarde, é um prazer mais uma vez receber aí nosso programa. Nossa, ficamos muito felizes e agradecemos a oportunidade de estar aqui, tentar servir um pouco a cidade. Hoje eu tenho o prazer de trazer meu filho, médico formado já aqui, para dar uma entrevista com suporte maior para a cidade. Não, com certeza. E já apresentar o meu doutor aqui da UEL, né, formado quase 2 anos, hoje fazendo neurologia. E vamos aqui dar uma pequena entrevista a respeito aí da dengue, que assola o nosso país. Sim, né? E é preocupante, e é né? muito preocupante. Então, hoje a gente vem aqui com a parte científica da coisa e com a parte técnica da coisa. Isso é importante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, primeiramente agradeço pelo convite, uma ótima oportunidade de estar aqui falando com todo mundo na cidade da onde eu nasci, da onde eu vim. E, bom, poder ajudar a conversar um pouquinho aqui. Sempre muito bom, instruindo, conversando, informando e falando com as pessoas, né, que estão em casa ouvindo a gente. Novamente, uma boa tarde. Obrigado pelo convite. Tá certo. Doutora, vamos lá com a parte técnica primeiro, né? Existe uma preocupação muito grande em Ibiporã, nós temos que falar de Ibiporã, Jataizinho e toda a região, na questão da dengue. Como é que está o laboratório lá? O pessoal está procurando bastante. Como é que está a situação hoje? Olha, o ano passado nós tivemos aí um problema seríssimo sobre dengue, né? E tivemos, a princípio, antes o Covid, né? Que foi terrível aqui na cidade de Ibiporã. Depois, o ano passado, teve a dengue, que foi um problema seríssimo. E esse ano está voltando. Eu acredito que nas cidades ao redor, eu acredito que em Londrina chegou um pouquinho antes, Sim. mas agora, coisa de 15 dias, a cidade de Ibiporã está sendo bastante judiada, tá? E a gente está com muita gente fazendo exame, a gente faz lá o hemograma, a plaqueta, que é praxe, é bom fazer um PCR também para ver a parte inflamatória, e a gente tem as sorologias. Tá? Sorologias IgG e IgM, que são anticorpos de memória, e a gente tem a NS1, que é aí um exame que pega a dengue mais no início. Mas a gente está tendo muita procura, sim, e são centenas de casos, né? E algo, doutor, que nós temos que nos preocupar, né, é a conscientização. Há muitos anos se faz conscientização sobre dengue. E mesmo assim, ao invés de diminuir, aumenta, né? E em especial este ano aí, que praticamente todo o nosso estado aí está bastante preocupado com a questão da dengue, né? Exatamente. Bom, então nós temos aí a dengue, que é uma doença de casa. Ela é uma doença que Vem um pouquinho mais para cá, por favor, doutora. Isso, vem um pouquinho mais para cá, doutora. Então, Isso. aí, vamos lá. Tá certo? Isso, tudo bem? aí. Então, a dengue é uma doença que ela é de casa, que ela nasce em casa. Ela facilmente, vamos dizer assim, a gente consegue minimizar uma boa parte, né, dos casos. Porém, acontecem em algumas coisas, nós temos uma deficiência nos programas de, vamos dizer assim, conscientização, e nós temos uma facilidade de proliferação do mosquito, que é o vetor da dengue. Então, sendo uma doença de casa, a gente tem uma facilidade, o mosquito se prolifera muito, então a gente tem um aumento do número de casos. Quando a gente tem aquele surto inicial, a gente aumenta rapidamente o número de casos e a gente mantém uma transmissibilidade alta da dengue, né? Certo. Então, mas é um problema de saúde pública, é um problema de conscientização das pessoas também, mas é uma doença grave, né? A dengue é uma doença grave, muito frequente. Então, nós temos que tentar melhorar em diversos aspectos para tentar minimizar o máximo possível, mas sim, está sendo uma doença que está pegando muita gente aqui em Ibiporã. Inclusive, o que me disseram, eu, graças a Deus, eu não peguei nem o Covid e eu não tive dengue. Mas me disseram que os sintomas da dengue é até pior que o Covid. Olha, eu, assim, a prova viva, eu já tive os dois, né? E eu atendo, então, as pessoas aqui, quando a gente trabalha nos hospitais, na rede de infraestrutura de saúde, a gente vê realmente uma sintomatologia, ou seja, que o paciente clinicamente manifesta pra gente, ele fica muito mais abalado com a dengue. Então, a dengue, ela faz um quadro clínico, assim, de uma febre altíssima, de início súbito, e uma dor muscular, uma dor articular, uma dor de cabeça, e isso se mantém por pelo menos 4 a 6 dias, 4 a 7 dias. Então, um paciente sofre bastante. Varia desde casos pouco sintomáticos, principalmente em crianças, mas na maioria dos adultos é uma doença que ela é chata, muito chata.
Uma pergunta para os dois. Quem quiser me responder, fique à vontade, tá? Nós temos aí com o mosquito da dengue outros problemas também, que é chikungunya e outros aí, né? A gente realmente tem a dengue hemorrágica, que é muito perigosa. Realmente a pessoa tem que se cuidar e se preocupar, né, com essa questão da dengue aí. E o poder público também tem que se preocupar. Porque quem cuida da população realmente é o poder público. Nós temos que fazer a nossa parte, mas o poder público também, né, doutora? Sim, nós tivemos, infelizmente, o Covid veio aí marcando muito, né? A gente teve problemas seríssimos na época do Covid e a gente se esqueceu da dengue. Então, isso também ajudou para que a dengue viesse com toda a força que veio. Tá? O poder público ajuda muito, sim, ele tem o dever dele a cumprir. Para você ter uma ideia, nós temos aí o nosso secretário de saúde que pediu as doses aí da vacina, me parece que ainda não foi liberada para o Paraná. Né? Mas em primeira instância, os que serão vacinados serão as crianças de 10 a 14 anos. Né? Mas a gente tem que olhar o nosso quintal, a gente tem que olhar o quintal do vizinho, a gente tem que usar protetor. O mosquito ele tem uma certa preferência aí, de áreas do corpo, dizem até... não sei se isso realmente acontece, mas dizem que a pessoa que tem o tipo O, tanto positivo quanto negativo, é preferencial. Na verdade, eu não acredito que seja, porque o O, ele é a maior parte da população brasileira. Eu sou O positivo. Tipo O, né? Então, não acredito que seja isso. Meu filho talvez saiba mais do que eu, mas não acredito que seja isso. Acredito que seja a quantidade de pessoas, a porcentagem de pessoas que têm o O. Mas, infelizmente, é isso. A gente tem que cuidar, né? Cuidar do nosso quintal do vizinho, não deixar. O poder público tem que estar passando nos bairros. Os agentes comunitários, né? Tem sim, tem que limpar uma série de áreas, tem que prestar mais atenção. Agora, doutor, nós sabemos aí que o problema da dengue é um problema nosso, de todo mundo, né? Acabou de colocar aqui porque nós estamos aí mesmo, a Prefeitura Municipal não querendo conversar com a gente, nós entramos na campanha também. Porque nós queremos, é claro, porque nós temos filhos, nós temos uma esposa, né? E tá lá, dengue mata, faça a sua parte. O problema é de todos, a solução também. E essa frase é muito importante, a gente não pode deixar, a solução também, a solução é nossa, nós temos que nos cuidar. Quando se joga uma tampa de garrafa PET na rua, é um problema, né, doutor? É um problema. Como eu disse, a dengue é uma doença, né? A proliferação do mosquito é fácil. O que o mosquito precisa? O mosquito precisa de água e calor. É uma coisa que nós, no Brasil, um país tropical, nós temos, né, de sobra. Temos de sobra. Então, principalmente nesse cenário que nós estamos hoje, chove, faz calor, qualquer objeto que faça com que tenha a possibilidade de acumular água é um local em que o mosquito vai olhar e vai gostar, vai colocar os ovinhos dele e vai se replicar. Nós temos a receita certa para isso. Acontecer na região. Né? Então me dá a receita aí. Não, o que está acontecendo aqui hoje certeza. é chuva e calor e água. Nós temos aqui, não é crítica nenhuma, não, por favor, eu peço a vocês que entendam a pergunta, tá? Nós temos aqui uma rotatória nova aqui, que ontem me mandaram, se o Marcelo puder colocar aí. A população está preocupada com a dengue. Quando mostra uma obra nova, certo? Sem ter um local para ecoar a água. Que é o chafariz novo que não funciona, por sinal, né? O chafariz que joga água para cima de vez em quando e nem precisa jogar água, porque com a chuva que nós temos aqui na cidade, a água está parada lá, a população está mostrando isso. Então o poder público tem que se preocupar não só em conscientizar, mas também os locais que é da sua responsabilidade, ele também é responsável, né, doutor? Exatamente. Então, como eu disse, água parada, nós temos diversas obras aqui, né, na cidade também, e é do dever da prefeitura, do dever dos órgãos competentes de saúde estar fiscalizando isso. Sim. Não só aí dentro de casa, que é um dever também do poder público, né? E tá lá puxando a orelha do cidadão que deixa a água parada em casa, os vasinhos de planta, etc. Mas todas as obras também. Tá aí, lá. Ó, como a gente consegue ver, ó. A imagem da rotatória lá. A água parada. É claro que é a água da chuva, né? De um dia para o outro. É praticamente impossível ter lá foco da dengue. Só que se deixar ali,
né? Ontem o Marcelo até lembrou, não colocaram um ralo numa obra nova, não tem um ralo para ecoar a água, então isso é muito preocupante. Né? Falta planejamento. Ter sido um planejamento um pouco melhor, né? A gente acredita que tudo que é feito na cidade é feito aí com planejamento, mas, né, essas rotatórias realmente têm que ser repensadas. É o que eu sempre digo, né? O pessoal fica bravo comigo quando diz, além de ser feia essa obra, que eu acho horrível essas rotatórias, tem este problema aí com a água empoçando. Quem fez essa imagem foi lá o homem da feira. Eu não sei se você é a favor ou não, mas eu vejo que todas as cidades grandes, elas têm semáforos, sabe? Então, é uma coisa assim, eu acho que a evolução busca esse tipo de coisa. Sim. A gente não é uma cidade grande ainda, mas nós estamos visando o futuro. Cornélio Procópio tem menos habitante que Ibiporã. Se tiver 2 rotatórias lá é muito. O que tem lá é a sinalização. E até a sinalização ela evoluiu, certo? Ela tem, com o tempo, quando... Não, né, planejamento. É planejamento. Planejamento. Agora, em todo lugar que você vai em Ibiporã tem rotatória. E algumas retatórias também, né? Porque tem alguns absurdos aí que a gente não vai nem comentar. Então, agora, neste caso específico, nós estamos falando da dengue, tem que se cuidar, né? Tem que cuidar porque ali tem comerciantes, ali tem criança, pessoas de idade que estão próximos. E o mosquito da dengue, ele não tem preguiça de voar, né? Exatamente. Uma informação, Jota. Só falando um pouquinho desse vídeo, eu não tinha visto ainda. Então, planejamento, né? E repensar. Nós estamos numa cidade de aproximadamente 60 mil habitantes hoje. Sim. Isso não pode ficar dessa maneira. Lógico, a água da chuva chove todos os dias, mas isso não pode ficar dessa maneira, principalmente num período que nós estamos agora, né, vivendo. Então tem que ter um planejamento, repensar um pouco essa obra, criar uma solução para isso. O mais rápido possível, né? O mais rápido possível. Os hospitais estão cheios, né, os postos estão cheios, o UPA está cheio, né, as cidades ao redor também. Né? Então, nós precisamos de uma visão melhor a respeito disso. E uma informação, Jota, do mosquito, que o senhor tinha me perguntado, o mosquito ele não é preguiçoso. Né? Todos nós já vimos o mosquito da dengue, o mosquito meio listradinho, tem algumas pintinhas brancas ao longo dele, enfim. Ele, com aquele tamanho, da onde ele nasce, ele tem uma autonomia de voo de até 200 metros. Então, numa área da onde ele nasceu, até 200 metros, 2 quarteirões ele consegue ir lá. E os ovos? Fala sobre os ovos. Os ovos, bom, eles eclodem, certo? Na verdade, cada mosquito coloca aí de 150 a 200 ovos. Sério? Sim, exatamente. É por isso que a gente vê um aumento do número de casos de forma exorbitante. E o tempo de vida média de cada um é de 30 a 45 dias. Então, estamos aí. Eles permanecem, então eles têm uma capacidade de perpetuação até em ambientes um pouco mais... Quando, por exemplo, colocou os ovos ali, a água secou, ele permanece um certo tempo viável. Se porventura chover de novo, propiciar um ambiente úmido, então ele permanece ainda viável. Mas, lembrando, a população, tudo, não é todo mosquito que transmite a dengue. Né? Nós temos o Aedes aegypti, principalmente aqui no Brasil, a Aedes albopictus, que você mesmo, Jota, tinha comentado, também são vetores de outras doenças. Nós temos a zika, a chikungunya, que são quadros também parcialmente semelhantes, mas é a fêmea do mosquito, somente a fêmea que vai picar, que vai precisar do sangue para cultivar os ovos. Então, quem transmite a dengue é a fêmea do Aedes aegypti. Isso eu acho que é uma informação que eu não sabia. A população não Eu saiba, não sabia. né? É apenas a fêmea. Porque precisa do sangue para fazer o cultivo dos ovos do mosquito. Então, é sempre a fêmea do mosquito que vai picar, que vai estar lá com o sangue, que vai precisar para fazer isso. Mulher sempre é perigoso. Com certeza, com certeza. Até da dengue. Olha lá o mosquitinho aí, olha lá. Eu sou exatamente, uma que sou perigosa. Isso é importante. Olha, algo que eu não sabia, estou sendo sincero, não sabia. Até no trabalho de conscientização que a gente faz, cada dia a gente tem novas informações. Isso é muito importante o que você disse, né? E é importante que nós falamos para o nosso público aí, né? Que cuide da sua casa, né? Isso é importante, né, Carolina? Sim, e o que a gente está vendo, né, a gente tem visto aí, conversado com a 17ª Regional, é que esse ano vai ser um ano realmente muito complicado de dengue. Certo. Né? Nós aqui em Biporã, a gente está sentindo isso de uns 15 dias para cá. Só que esse ano, o que a gente tem ouvido é que nós vamos ter um recorde de dengue. Só que a questão da dengue em Biporã é de que pode ser de 15 dias para cá, mas teve morte antes.
Já teve uma morte no Jardim Éden de uma pessoa. Na verdade, a dengue é aquilo que a gente estava conversando, né? A fêmea coloca os ovos e mesmo que não tenha água, que seque, que faça frio, aquele ovo ele tem a capacidade de eclodir depois. Certo. Né? Então, não é uma doença que a gente vai ficar livre dela. E o importante é dizer que usar apenas a rede social como órgão para divulgar a disseminação, aí, o aumento da dengue, não é importante. Nós temos que ter rádio, TV, carro de som na rua. Maior quantidade possível. Porque só usar a rede social não adianta. É o que eu estou vendo aqui em Biporã. Eu não vejo outro tipo de divulgação. Tá certo, estão fazendo as campanhas aí nos bairros da cidade e, ao mesmo tempo, eu fui na Câmara Municipal, algo que o vereador Ilceu Zappellini disse que é muito importante e eu nem me liguei, que são os ferros das placas, que tem um buraco, né? Sim, exatamente. Cada lugar que você nem imagina que pode ter lá o... O mosquito é profissional, ele acha em qualquer lugar onde que ele vai colocar os ovos dele. Né? Nós estamos numa região aqui que a gente é privilegiado com água, Sim, né? sim. Nós temos nosso aquífero, nós temos vários lagos, né? A gente tem uma estrutura boa de água aqui. Então, quem mora ao redor tem que olhar muito, tem que ver o que o vizinho está fazendo, tem que ver onde tem lixo jogado, acumulado, porque isso não pode acontecer. Tem que ser recolhido, que se faça mutirão, que se a gente não tiver o poder público que faça, que o povo se junte e faça isso. Eu sempre sou a favor da associação de moradores, né? Uma associação de moradores montada com aquelas pessoas que moram no bairro, né? Elas vão se preocupar, se tiver que alugar um caminhão lá, pede R$5 para cada um, vamos alugar e vamos limpar. Agora, quando promete também que vai nos bairros limpar, tem que ir, né? Já disse São Rafael, ficou com lixo na rua durante um mês. Quer dizer, não existe uma preocupação, eu não estou vendo essa preocupação por parte do executivo, principalmente, na questão da dengue, que é muito preocupante, né, doutor? É muito preocupante, assim, o lixo também descartado de forma incorreta, uma sacolinha de lixo que faça assim, que tenha um pouquinho de água aqui já propicia. Certo. Então o lixo, além do lixo ser lixo, tem que ser corretamente destinado, o lixo também favorece, com certeza, a proliferação do mosquito e a perpetuação desses casos de dengue, né? Então, assim, quem teve dengue, cuida. Quem teve dengue sabe que a dengue não é legal. Né? Então, quem teve dengue faz a sua parte. E, doutor, Porém, é verdade que, desculpa eu cortar, mas é Não, verdade vamos que quando a pessoa pega a dengue pela segunda vez ou pela terceira vez, é mais perigoso ainda? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Nós temos 4 sorotipos de dengue, né? Então, dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4, né? A dengue é uma doença viral, então não cabe antibiótico no tratamento, é um tratamento clínico sintomático, né? Mas, então nós temos possibilidade da imunidade da outra pessoa, né? Porque existem pessoas que passam, que têm sintomas muito leves e outras pessoas que têm sintomas muito graves, que têm que ir para o hospital, tem que dosar hemograma 2, 3 vezes por dia, ver nível de plaqueta, ver nível de leucócito para ver a defesa, mas é muito complicado. É isso que o meu filho está falando, né? Você tem uma dengue pela segunda vez, pela terceira vez, vai complicando. Vai complicando. Algo que chama atenção também, que algumas pessoas, quando vão pescar, eles passam sempre um protetor. Passa. Esse protetor ajuda para... Ajuda, nós temos assim, o que o mosquito precisa? Pele exposta. Certo. Né? Então, tanto protetores, quanto protetores, vamos dizer assim, os repelentes ajudam também num paciente que tem a pele ou vai se expor, mas também aquelas roupas que o pessoal usa cobrindo áreas expostas, e isso diminui porque o mosquito ele não nasce com dengue. Quando que o mosquito vai ter a dengue? Quando ele pica, quando a fêmea do mosquito vai picar alguém que está no período de viremia, que nós chamamos, no período de transmissibilidade, Certo. no período de fase aguda, quando ele está sintomático. Então, ali ele vai puxar o sangue com vírus da dengue, e quando ele for picar outra pessoa, ele vai transmitir a dengue daquela pessoa para outra pessoa. E daí que começa a proliferação, a perpetuação e uma infecção de um paciente para o outro. Então, o mosquito ele é o vetor. Ele pica e leva para outra pessoa os vírus daquela pessoa que estava doente. Existem aí os repelentes, né? Mas alguns fazem efeito por 2, 3 horas, Sim. alguns outros por um pouco mais de tempo, né? Mas o mosquito, geralmente, ele vai picar onde a pele está exposta. Então, calça comprida, manga, né? Apesar de um calor desse que nós estamos vivendo aí, mas é complicado, é a realidade da coisa.